mundo não morreu numa cruz para dar bênçãos financeiras, físicas, materiais para ninguém. Jesus morreu na cruz para dar salvação a todo aquele que crê nele, para dar a vida eterna. Amém? Então hoje fala-se muito sobre essa prosperidade. É a famosa teologia da prosperidade, a doutrina da prosperidade. Quem ensina a doutrina da prosperidade, quem ensina a teologia das riquezas é o próprio diabo. Ele pegou Jesus Cristo, levou ele num lugar bem alto, ele elevou Jesus acima do planeta, no espaço, e mostrou o planeta Terra para ele, e disse para ele, mostrando todas as riquezas e reinos do mundo: tudo isso eu te darei, se prostrado você me adorar. Então quem é o autor da teologia da prosperidade? Satanás. Entendeu? Amém? Jesus disse: vai-te, Satanás, está escrito, prostrarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele adorarás. Essa é a doutrina de Jesus. Então esses ensinos de prosperidade, curas e milagres, e coisas financeiras, materiais, tudo isso não vem de Deus, embora seja o Senhor quem nos dá todas as coisas. Tá certo? E não vai passar essa geração antes de tudo isso acontecer. E agora, no dia 21 de janeiro, o Donald Trump ele vai assumir a presidência dos Estados Unidos. Deixa eu consertar uma coisa aqui que talvez eu não tenha falado de manhã. Um site declara que Donald Trump, lá um site americano, seja o anticristo. Provável que não. Eu não falei isso de manhã. Provável que não. Mas ele vai ser um cooperador para tudo que falta acontecer. Ele vai cooperar. Como? Ele vai ser o camarada que vai dar apoio total a Israel. Ele já prometeu que vai tornar Israel a capital de Israel. Ele já prometeu, ele já atendeu os pedidos do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Ele já prometeu apoio para a construção do terceiro templo. Amém? Só relembrando a geração bíblica de 70 anos. No ano 70, o templo foi destruído. E agora uma outra geração, porque a primeira geração de Israel secou, foi a figueira seca. Foi a figueira que secou no ano 70, que ela foi dispersa por todo mundo. Agora ela foi plantada outra vez em 1948, germinou e está frondosa. E a sua geração está terminando aos 70 anos. Mas aí o Salmos 90:10 diz que uma geração pode durar até 80 anos. Então veja como Deus é maravilhoso. Ele não nos dá a data correta de quando todas as coisas vão continuar acontecendo, para que nós vivamos pela fé e não por vista. Tá certo? Entendeu? Em 14 de junho do ano de 2016, Donald Trump completou 70 anos de idade. 70 anos de idade. No dia que ele vai assumir a presidência, ele vai ter 70 anos, 7 meses e 7 dias, em 2017. São só algumas pinceladas do que aconteceu de manhã, do que a gente estava falando de manhã. Tá certo? Então, provavelmente, porque a Bíblia diz que o anticristo, ele vai ser alguém muito carismático, ele vai ganhar o apoio das multidões, porque ele vai atender o clamor das multidões, ele vai resolver muitos dos problemas da humanidade, ele vai ser um homem muito importante, né, no mundo, tá certo? Por isso então o site acredita que ele seja o anticristo. Ele vai conquistar tudo, e se ele realmente for o anticristo, o que é que vai acontecer? Ele vai depois declarar ódio a Israel, porque o anticristo, na verdade, ele vai se fazer amigo de Israel na primeira parte da grande tribulação, e na segunda parte da grande tribulação ele revela o seu ódio por Israel. Tá certo? Só para você entender um pouquinho mais. Eu vou
dar agora, para que você possa usar esse papel que você recebeu. Tem católicos entre a gente? Deixa eu ver, levanta a mão. Tem católicos entre nós? Tem. O que eu vou falar aqui não é ofensa à Igreja Católica, tá bom? Não é a ofensa aos católicos, jamais, jamais. E sim ao sistema do Vaticano, tá certo? Aqui na Bíblia é revelado esse sistema religioso bilionário, tá ok? Então você vai abrir comigo em Apocalipse, no capítulo 17. Aqui tem tudo. Apocalipse 17. Ó, 17 do 1 ao 18. Pode colocar, né? Aqui, ó. Apocalipse capítulo 17. No verso 1 em diante. Vou ler na NVI. Pode mudar aqui. Encontramos. Amém? O subtítulo da Bíblia sobre o capítulo 17, na minha Bíblia diz: a mulher montada na besta. Na sua deve ter talvez um nome semelhante ou algum outro título diferente. Tá? 17, que diz? A descrição da grande meretriz. Meretriz é uma prostituta. A grande prostituta. Alguma Bíblia diz grande prostituta? Diz. A famosa prostituta e o monstro. Ok? Muito bem. Capítulo 17, verso 1. Um dos 7 anjos, essa revelação foi dada a João, apóstolo de Jesus Cristo, na ilha de Pátimos. Ele foi arrebatado em espírito e levado diante do Senhor, diante dos anjos, e lhe foi mostrado visões do fim dos tempos. Ok? Alguém aqui já teve sonho? Sonhos que falamos sobre o futuro? Já tivemos sonhos assim? Né? Alguns não pareceram reais? Alguém teve algum sonho assim que depois se tornou realidade? Deixa eu ver, curiosidade minha. Algumas pessoas, né? Então vamos lá. Foi dado para João algo como um sonho, mas foi uma visão, porque ele foi arrebatado dos seus sentidos e levado ao trono de Deus, foi levado aos céus, e então foi-lhe dado todas essas visões, e Deus disse para ele, Jesus, o anjo também falou para ele: escreve estas palavras. Então, capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: vem, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Pausa, pega aí o seu papelzinho aí, a sua tabelinha, e veja aí, né, o significado de mulher. O que é mulher? A grande prostituta é um homem? É uma mulher. E o que é a mulher? Uma igreja. Está sentado sobre muitas águas. O que são águas aí? Povos. Ok? Vocês têm, na sequência, vocês têm os versículos que dão essa interpretação. Tá? Eu não vou citá-los, senão a gente vai gastar muito tempo. Tá certo? O que se interpreta aí? Chifre. Poder ou reino? É isso? Muito. Rei ou reino? Muito bem. Então, verso 3: o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta. Quem que é a mulher? Igreja. Montada numa besta vermelha. De manhã nós vimos lá, né? O vídeo. As cores usadas no Vaticano, né? Que estava coberta de nomes blasfemos, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Significado aí de cabeça tem? Está na tabela? Não? Mas é o mesmo que os chifres. É poder, governo. Tá certo? Reino. A mulher está vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Há algum tempo atrás eu vi no History Channel, né,
um programa que foi feito sobre as riquezas do Vaticano, né? E eles falaram em bilhões, né? Em ouro, em pedras preciosas no Vaticano, né? A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada, bêbada, com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Eu acho que todo mundo conhece a história, né, no passado da igreja romana, aonde, porque as pessoas comuns queriam ter direito a uma Bíblia, porque as pessoas comuns queriam ter direito a ler a Bíblia, a buscar de Deus, do Espírito Santo, a interpretação, por causa disto que foi considerado pelos grandões lá como uma afronta a Deus, né? Foi tido como heresia. Então milhares, milhões de pessoas foram mortas por esta igreja. Milhões de pessoas foram mortas por esta igreja. Se alguém puder ajudar-nos em fotos, quando eu estiver falando, fica no Google Imagens, coloca lá Inquisição, né? Aí você pode ir soltando. O que eu for falando, você pode colocar algumas palavras-chave, você pode jogar alguns vídeos, algumas imagens lá, para as pessoas terem ideia, tá bom, Igor? E Léo. Entendeu, igreja? Na época da Inquisição foram milhões de pessoas. Se alguém não sabe, na época de Hitler, quando ele matou 6 milhões de judeus, o Papa da época deu o apoio ao Hitler. Isso tudo é documento. Está documentado. Certo? Existem registros dessas atrocidades. Vamos lá. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério desta mulher, da igreja, e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos à interpretação. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. E aí vamos ao 9. Aqui se requer mente sábia. Então aqui o anjo está dizendo para o João: quem vai conseguir interpretar essas coisas, entender essas coisas, são as pessoas sábias, as pessoas que estudam, que buscam de Deus, né, a interpretação correta das Escrituras, né? Por isso fala, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a igreja. As 7 cabeças são o quê? 7 colinas, 7 montes, aonde a mulher está assentada. A mulher é a igreja. Ela está sobre 7 montes, ok? Se você achar aí uma foto das 7 colinas, 7 colinas, 7 colinas. Os 7 montes, as 7 colinas, aí você coloca aqui. Então vamos lá. Só procurar, coloca. Aonde está situado 7 colinas? As 7 colinas, os 7 montes? Na Itália, em Roma. O Vaticano está exatamente assentado sobre os 7 montes. Cada um deles tem um nome. O Vaticano está exatamente sobre 7 montes. Nenhuma outra religião, igreja, templo no mundo atende às descrições da Bíblia Sagrada. Agora vai lá e coloca. Entendeu? Somente a igreja de Roma. Entende? Não sei, tenta aí, vem. Ok? Foram eles que mataram milhões de pessoas no passado, derramando sangue inocente,
E a Bíblia fala sangue dos santos. Ela se embebedou com o sangue dos santos. Os santos eram aqueles que queriam conhecer a verdade. Eram aqueles que queriam ter acesso à Bíblia Sagrada. E foram mortos por isso. Só esta igreja atende a essas descrições que a Bíblia nos dá. Entendeu? E aí diz: as 7 cabeças são 7 colinas. Não conseguiu aí? Sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 7 reis. Pela manhã nós vimos um vídeo, né? E o vídeo falou que, eu não me lembro se foi 29 que foi declarado. 1929, né? Houve um concílio, houve, né, uma reunião importantíssima, né, na Itália, e então o mundo inteiro, né, os líderes, eles fizeram um decreto de que o Vaticano teria seu governo próprio, e o seu líder, né, seria o rei desse estado, o rei desta nação. Vaticano é uma outra nação dentro de uma nação. Entendeu? Aonde não funcionam as leis da Itália, funcionam as leis do Vaticano. Então, em 1929, o primeiro rei, que eu agora esqueci o nome, acho que foi Pio XI. Vocês estão bem, hein? Pegaram de manhã, obrigado aí. Foi Pio XI o primeiro rei. E aí depois, com ele, houveram mais 6. São os 7 reis. Quem que era o 6º rei? Calma aí. Você quer fazer o quê? Pegar uma imagem da aquisição. João Paulo II era o 6º rei. Foi o que ficou mais tempo no poder. Foi o mais carismático de entre todos os papas que já existiram no mundo. Falava muitas línguas. E tinha um carisma excepcional. E ele morreu. Ele era o 6º rei. Aí vem o 7º, né? Mas vamos lá, pela Bíblia. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe, o João Paulo II. E outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Quem foi o Papa que ficou pouquinho tempo? Bento XVI. Ok? Convém que este fique pouco tempo. Aqui é um mapazinho das 7 colinas, ó, onde está o Vaticano. Tá ok? Então Bento XVI renunciou num tempo recorde, como a Bíblia descreveu. Deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Ou seja, o 7º rei, Bento XVI, renunciou, e agora surge um 8º rei. E este 8º rei é um dos 7, a Bíblia está dizendo. É um dos 7. Tá? Ele é o mesmo que João Paulo II. As características do Papa Francisco batem com as características de João Paulo II. Carismático, amoroso, defensor do amor ao próximo. Entendeu? É a mesma coisa. Não é a reencarnação de João Paulo II, porque a Bíblia diz que não existe a reencarnação. Mas é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que estava sobre João Paulo está sobre o Papa Francisco. E o usa e o usará da mesma maneira e de uma maneira ainda mais espantosa. Entendeu? Daí tudo bem? Ok. Então ele já está no poder. E ele já está fazendo uma modificação tremenda no Vaticano, né? Já foi essa semana, acho que tem umas 2, 3 semanas, ele decretou que a Igreja Católica deve perdoar o aborto. Quando? Né? Ou seja, perdoar no sentido de
liberar. Entendeu? Já se fala, né, em mudanças maiores. A Bíblia está sendo revisada, os dogmas católicos estão sendo revisados pelo Papa Francisco, e ele está mudando várias coisas, e ele declara que as modificações são necessárias porque a Bíblia está desatualizada. Entendeu? Então, ele precisa atualizar a Bíblia. Lembrando que a Igreja Católica tem o Papa como infalível, um homem que não erra. Então todo mundo vai aceitar as modificações. Tá certo? Ele já declarou, nós vimos de manhã, que o inferno não existe. Nas suas modificações ele colocou que o inferno não existe. Ele não é literal, é só uma metáfora. Porque Deus é amoroso e jamais Ele vai destruir ninguém, jamais Deus vai punir ninguém, jamais Deus vai lançar ninguém no inferno para arder eternamente. Essas são as mudanças que Ele fez. Algumas delas. Ele diz que o inferno é tão metáfora quanto Adão e Eva, que para Ele também nunca existiram. Ok? Só para você entender o que está acontecendo agora, na atualidade. Este homem tem influência sobre o mundo, sobre as nações, sobre os governos. Ele está unindo as religiões. Ele declarou que todas as religiões levam a Deus. Você pode procurar na internet e você vai achar. Ele falando, ele mesmo falando. Infelizmente eu acabei não preparando, não salvo, esqueci de, veio agora na mente para falar e eu esqueci de pôr o vídeo. Mas ele falando que todas as religiões levam a Deus e que todos adoram o mesmo Deus e que o que importa é o amor ao próximo. Entendeu? São falas do próprio Papa. Ele declarou num vídeo que nós vimos pela manhã que ele anda com duas coisas importantíssimas para ele, sempre. Ele não vai para lugar nenhum sem essas duas coisas. Um rosário, que ele pegou e mostrou numa reunião com vários líderes, um rosário para rezar, e aí tirou um livrinho do bolso e mostrou, e abriu o livrinho e falou, sabem o que é isto? Né? Este daqui é o livrinho da história do fracasso de Deus. Não foi isso que nós vimos de manhã, alguns que estavam aqui? Ele disse, este livrinho é a história do fracasso de Deus. E aí ele explicou o caminho da cruz, né? O amor de Deus, o sofrimento de Jesus Cristo, tudo que ele ensinou, terminando na cruz do Calvário e no sepultamento. Ele foi até aí, sabe? Entende? Ele falou que Jesus Cristo, ele só é um homem que intercede pela humanidade. É um homem que apenas, é um homem como que reza ao Pai. Ele é co-intercessor com Maria. Entende? Um homem, ou seja, nas palavras dele, é um homem sem muita importância. Blasfêmias. Nós vimos aqui que a boca desse homem falará blasfêmias contra Deus. Eu quero pegar com você 2 Pedro capítulo 2. Esse eu não tinha marcado aí, desculpa. É que o Senhor vai trazer no coração. Capítulo 2, não tem não. Esse texto serve tanto para a igreja de Roma quanto para a igreja evangélica. Ok? Porque o texto está falando para a igreja no geral. No passado, no tempo dos apóstolos, no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão, futuro, nosso tempo, entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Entendeu? A própria igreja, os líderes religiosos, de maneira secreta, vão introduzir heresias, falsos ensinos dentro dela. E eles vão chegar, ou já chegaram, a negar o soberano Senhor, ao próprio Jesus Cristo que os resgatou. Ok? Vamos ver mais um verso desse. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens,
E por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Começando pelo líder do Vaticano, vindo pelos demais, que eu não tenho por que não falar nomes não. Entendeu? Vindo por aqueles que não pregam o verdadeiro evangelho, como Agenor Duque, da Igreja Plenitude do Trono de Deus, que só prega heresia, falsos ensinos, como a Bispa Sol, que está lá na Celso Garcia, pregando que o diabo nasceu em 31 de agosto. Tem um vídeo lá na internet. Entendeu? Estes, como a Ingrid Duque, que tem ensinado heresias grotescas na igreja, como tantos outros aí, que você sabe quem são, estão pregando só cura, estão pregando só milagres e maravilhas, estão pregando só isso ou aquilo, para quê? Para ter a multidão em suas mãos. Eles vão na necessidade do povo. Qual é a necessidade do povo? Uma vida melhor sobre a terra. Engano. Nós não precisamos de uma vida melhor sobre a terra. Nós precisamos estar espiritualmente abençoados por Deus na fé, para a gente prosseguir a nossa jornada, porque nós vivemos aqui por fé. Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para alcançar a salvação e para, depois de salvos, alcançar os perdidos também para Jesus Cristo. Entendeu? Então, esse texto aqui serve para, no geral, as igrejas que professam Deus, que professam Jesus Cristo. Tá certo? Ficou claro a questão da igreja, do Vaticano, de Roma. Não estou aqui, defamando o catolicismo, as pessoas que são católicos. Eu fui católico até os 28 anos de idade na minha vida e fui praticante, eu era fervoroso, eu acreditava estar servindo a Deus exatamente como Deus queria que eu servisse, mas depois me foi apresentado a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e aí eu comecei a ter curiosidade de conhecê-la mais, e então o Senhor me deixou chegar ao conhecimento de que o caminho não é a religião. A religião não tem poder de salvar ser humano algum. Homem não tem poder de salvar outro homem, porque Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está declarando que religião nenhuma vai levar o ser humano para Deus. Ele está dizendo que não é a igreja evangélica, que não é a igreja católica, que não é o budismo, que não é o espiritismo. Ele está dizendo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, a humanidade, de uma tal maneira que entregou o seu Filho Jesus, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê já está salvo, mas quem não crê está condenado. É Jesus. É Ele o divisor das águas. É Ele quem leva um ser humano ao Pai. Amém? Então descarte a religião. A Bíblia diz: você quer ser religioso? Você quer praticar verdadeira religião? A Bíblia diz qual é a verdadeira religião. Qual é? Ajude os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, os necessitados, e guarde-se da corrupção do mundo. Essa é a religião. É o que agrada a Deus. Crendo em Jesus e vivendo uma vida de amor ao próximo, você está salvo, porque é Jesus quem salva. Amém? Muito bem. Quero pular agora para Apocalipse 13. Apocalipse 13, do 11. De manhã nós falamos sobre as duas bestas. Do 11. E agora 13 do 11 ao... esqueci. Eu li o texto de manhã da segunda besta, acho que eu não li, né? Não me lembro de ter a besta que emerge da terra. Não, né? Então vamos a ela. Tem terra na sua tabela profética? Não, né? Mas terra, né, também fala de povos.
Verso 11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como cordeiro, mas que falava... Eu li? Vamos ler de novo, né? Alguns não prestaram atenção de manhã aí, tá vendo? Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Uma religiosa, a outra é política, certo? E em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo reviveram. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar, e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Essa imagem fala, vai falar, vai ter autoridade, vai mandar e desmandar. Entendeu? Provavelmente todo mundo já ouviu falar de clonagem de animais, né? Já clonaram a famosa ovelha Dolly, lembra da Dolly? Né? E tantos outros animais clonados. E só não clonaram o ser humano ainda porque Deus não permitiu. Ok? O Daniel, no seu livro profético, ele diz que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Né? Esse conhecimento vem de 100 anos para cá, aumentando sem parar. Sem parar. Hoje tem uma impressora que faz o que você quiser, né, Anderson? Tem uma impressora, eu não sei falar muito bem disso, mas tem uma impressora que você fala lá, eu quero que faz um copo para mim. Ela vai lá e faz um copo para você. Faz um copo desse. Aí eu quero que faça o que, Anderson? Qualquer peça que você imaginar, ela faz. Hã? Tudo que é objeto. A impressora faz. Não em papel. Faz no material plástico. Entendeu? Tamanho conhecimento que o homem atingiu. Tá certo? Então, provavelmente, a imagem da besta será um clone humano. Porque vai ser dado fôlego a ela. Fôlego é espírito, é vida. Então, provavelmente, seja um clone humano. Tá certo? Também obrigou todos, pequenos e grandes. Aqui é a parte chave, da onde eu vou parar. E a gente vai continuar falando dessa exata passagem aqui, onde eu vou começar a ler agora. Tá? Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. De novo, precisa de pessoas que realmente, né, tenham esse dom de Deus para conseguir entender o que está sendo falado, né? E muitos hoje já receberam essa revelação de Deus. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. 666. Ok? Uma imagem de um código de barras. Você pode colocar aí marca da besta, aí em imagens, aí vai ter um código de barras, põe aí para mim. Hoje a tecnologia está tão avançada que os países já estão se preparando. Foi um consenso mundial, né? A ONU já decretou que todos os países deverão ter um único documento, todos os documentos em um único documento. Todos os países, todos, sem exceção, deverão, em pouco tempo, foi dado um prazo para que todos os países se adequem e possam, né, implantar esse documento, tendo todos os demais num só. Ok? E aí,
Esse documento, aqui no Brasil já foi, a Dilma já falou, a Dilma, né, falou para muita gente em rede nacional sobre esse documento, que ele já está em andamento no nosso país, tá certo? E o Temer agora veio e vaticinou que em 2017, entre 2017 e 2018, todo ser humano no nosso país, seja ele brasileiro ou naturalizado brasileiro, né, vai ter que usar esse único documento. E aí, a gente tem o nosso cartãozinho de débito ou de crédito, né? E o documento de identidade que vai eliminar carta de motorista, cédula de RG, carteira de trabalho, CPF, né? Prontuário médico, tudo que tem hoje que você tem de documentos, carteira de vacinação, tudo, absolutamente tudo, todos os documentos. É decreto já, mundial. Vai ser trazido para dentro de um chip de computador. Tá certo? Vai ser trazido para dentro de um chip de computador. Opa, não. É a marca da besta. Mas ainda não está considerada. Ainda quem tiver não vendeu a sua alma para o inferno. Ainda não. Mas ela já existe. É um chip de computador. Tá certo? Então, nós vamos ter um cartão de identidade. Um cartão como esse, mas aqui vai ser a nossa identidade com todos os números de todos os documentos vão estar dentro desse chip. Então, quando você for num órgão público, por exemplo, num hospital para ser atendido, você vai dar lá o seu cartãozinho, eles vão inserir o chip lá na maquininha e vão ver, está tudo sobre você. Tá? A Elô está concordando com tudo aqui, porque ela já sabe disso aí lá. Né? Os hospitais já estão sendo adequados, né? Os órgãos públicos já estão sendo adequados. Para você ter uma ideia, até para votar vai então fazendo algum negócio com leitura biométrica, né? Mas isso é só fachada. A leitura biométrica é só fachada, porque vai ser trazida, vão ser todos eles trazidos para dentro do chip, ok? Então essa é uma parte. Aqui a gente tem todo produto comercializado no planeta, ele tem um código de barras, não é isso? E esse código de barras, quando passado num scanner, ele lê o produto e dá o preço do produto, tá certo? E todo o código de barras, alguns você não vê essas três faixinhas aqui, ó, que estão em vermelho, né? Mas elas estão inseridas em todos eles. Só que a maioria dos códigos, todos têm essas três faixas, uma no começo, uma no centro e uma no final, que desce um pouquinho mais do que as outras, tá? Aqui nesse código de barras, né, em azul, a gente tem as duas barrinhas que correspondem ao número 6, ok? Dá para ver aqui essa azul? Que as duas barrinhas são semelhantemente iguais, né? Ela é igual às vermelhas, ó. Ou as vermelhas são semelhantemente iguais a essa azulzinha que corresponde ao número 6, ou seja, 6, 6, 6. Controle mundial. Controle mundial. Todo produto comercializado no planeta é controlado pela marca do anticristo. Tá certo? Ok? Aqui, você vai com ele no mercado, passa lá, digita a tua senha, pagou. Não é assim? Esquece virada do ano. Mas não vai ser assim por muito tempo. Sim, esqueci de falar que até a sua conta bancária vai estar nesse chip dos documentos. Até a sua conta bancária. Tudo no cartão só. Até o seu cartão de crédito, tudo no chip. Vai ser inserido tudo nele. Um documento único. Que vai solucionar muitos problemas da humanidade, que vai trazer, né, muito mais agilidade dos órgãos públicos, que vai ser muito mais fácil para a Receita Federal, né, para ela, porque a Receita também, ela está unindo
todos os demais órgãos a ela, né? Hoje tem o e-social, né? Eu participei de uma palestra agora sobre a questão da administração de igrejas, porque o governo também está tentando, né, estreitar para as igrejas estão sendo pressionadas também, tem leis sendo tramitadas no governo para cobrar impostos da igreja, para diminuir a autoridade da igreja no mundo, você entendeu? Aqui no nosso país está acontecendo isso. E aí a Receita Federal está ligando todos os demais órgãos que dizem respeito a, por exemplo, INSS, né, Fundo de Garantia, tudo que está relacionado a dinheiro centralizado num só lugar. Tudo isso é preparação para a marca mundial chamada a marca da besta. Tá certo? Até aqui tá tudo bem, tranquilo. Pode fazer o cartão. Se o ano que vem, agora 2017, falar, vai começar a implantar e vão dar um prazo para todo mundo trocar, né? E você vai ficar protelando, deixar o passeio um dos últimos para ver se Jesus volta antes, né? Não tem perigo, não. Você pode ir lá fazer o teu cartão com chip, com todos os seus documentos, não tem perigo nenhum. O que vai implicar é quando a marca for obrigada a ser introduzida no corpo humano. Tá? Tem o vídeo aí? Bota o vídeo para nós. Vamos lá ver um videozinho interessante. Um escritório de startups, essas empresas de tecnologia, e eles ofereceram para os empregados, né, que quisessem, para poder entrar, abrir porta, tomar um café, não precisava ter o cartão, e eles fizeram um implante de chip. Onde? Aqui. Aqui entre... do tamanho, isso, da pele, do tamanho de um grão de arroz. Né? Empresas implantam chips dos funcionários para interagir com o sistema. Notícia da G1. Então foi uma opção. Olha só. Nossa! Será que foram realmente convidados? Vamos ler. Ele é um dos que instalaram um pequeno chip, RFID identificador de radiofrequência, na mão. Outras 700 pessoas que trabalham no edifício serão convidadas a fazer o mesmo. O objetivo é que, no futuro, o chip sirva para logar em computadores e até realizar pagamentos com o mero toque da mão. Vamos ser sinceros, se você não seguir as normas da empresa, você é despedido. Você acha mesmo que foram convidados e não obrigados? O sensor reconhece, vão tirar uma cópia no xerox, a máquina reconhece, e foi uma coisa... Só funciona na empresa. É isso que eu ia dizer, o que mais será que monitora? É um alcance mais curto. Não, monitora isso, monitora na empresa. Agora, se a gente imaginar... Gente, que vai ter de esposa botando no brigadeiro, brigadeirinho aqui, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, não seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Apocalipse 13, 16 ao 17. No futuro, enfim, a tecnologia pode ser usada para o bem, para o mal, a gente sabe disso. É verdade. Mas a gente pode ter que ser obrigado a fazer um implante de identidade, que você vai estar permanentemente rastreado e não vai poder ficar offline. Com essa conversa toda, só para fazer um tipo de publicidade, para todos aceitar a tecnologia, que na verdade é muita besteira. Pelo menos todos sabem como isso é coincidência. A gente não decorar o texto da novela, porque o chip de quem não decora. Vai ter um chip de choque, né? O cara fez muita coisa errada, o chip... Na verdade, eles é um tipo de punição que vocês estão estabelecendo, né? Porque a tela Ou junta. então um casal muito apaixonado, porque tem a história da tatuagem, né? É. Agora vai ser um chip, vou botar um chip, você bota um chip em mim. Aí Você tá chipado. Aí vai saber por onde anda. Isso vai influenciar. Ok? Você viu que coisa interessante assim, Jesus, para nós? Vocês viram que a brincadeira é séria? E ele ainda colocou, né? Ou seja, sorrateiro.